Olá meninas, a paz do Senhor. Espero que todas estejam bem. Hoje uma carinha nova essa semana para dar um descansinho para Érica. Amém. Eu vou compartilhar uma palavra com vocês hoje. Na verdade é mais uma reflexão, né? Como sempre. E vou compartilhar alguns versículos, né? A leitura de hoje, inicial, tá lá em Efésios 1, tá? Eu vou ler para vocês dos versículos 4 até o versículo 6. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade e para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Amém? Eu acredito que todo mundo já deve ter lido o livro de Efésios mais de uma vez, né? E, na verdade, o Senhor me trouxe primeiramente a reflexão ao coração para depois me trazer a palavra, né? Mas na verdade, quando a gente para pensar na questão do chamado, do propósito, nós temos muitos versículos na palavra que nos traz isso, né? E essa semana, na verdade, a minha reflexão foi muito com relação à liberdade, né? E aí você fala, mas o que esses versículos têm a ver com a liberdade, né? Na verdade, talvez você lembre de Gálatas, né? E tem o 2 Coríntios 3,17, que eu também deixei anotado, que fala: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade, né? Essa semana eu me deparei com muitos vídeos e notícias, às vezes algumas já antigas, relembrando alguns casos de cristãos, né? Que foram sentenciados à morte por não negar a sua fé, né? E hoje, agora à tarde, eu estava olhando uns reels no Instagram e eu me deparei mais uma vez com reels onde relembrava o caso de um pastor lá no Irã que foi executado à morte por não abandonar a fé. Inclusive, ele 3 vezes ofereceram para que ele abandonasse e ele preferiu morrer. E nessa semana toda eu fiquei pensando, né, como que tenho agido com a liberdade, né, que Jesus me deu. Porque a palavra nos diz que Ele nos dá a liberdade, né? E essa liberdade que nós temos em Jesus é aquela que nos foi concedida no momento que nós fomos salvos, né? Nos tornamos filhos de Deus através por adoção de Jesus Cristo. Ainda em Efésios, lá no Efésios 2, no versículo 8, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. E às vezes acontece quando a gente aceita Jesus, quando a gente, né, vira filho de Deus de fato, né, que a gente chama o primeiro amor. Com o tempo, muitas de nós, algumas práticas vão ficando de forma religiosa, né? Então essa semana eu pensei muito nessa questão da religiosidade. E religiosidade não no sentido de que religião eu pertenço, né? Não é isso. É no sentido de que como eu executo as coisas. No vídeo da semana passada, a Érica trouxe pra gente Colossenses 3, né? E aí o versículo que diz que nós devemos fazer tudo como se fosse para o Senhor e não para os homens. E tudo é tudo mesmo, né? É o autocuidado, que é o cuidado com o nosso corpo, com a nossa saúde. É o cuidado com o nosso próximo, né? Que não é só os nossos irmãos da igreja, e nem só os nossos familiares, mas são as pessoas com quem a gente trabalha, estuda, né? Com todas as pessoas, às vezes até com os desconhecidos, dentro do metrô, do ônibus, né? Na rua e tal. E como nós temos conduzido essa liberdade que o Senhor nos deu, né? Nós fomos resgatados por Jesus e foi pela graça. Pela graça nós fomos resgatadas. Porém, ainda assim, corremos um risco de nos tornar escravas da religião, sendo religiosa. É muito interessante porque, por coincidência, nessa semana também eu tomei um puxão de orelha da Érica.
E às vezes a gente se... Não que assim, estava muito além do que eu podia fazer, mas porque nós precisamos ter muita sabedoria, né? Então fazer tudo não significa que eu devo fazer tudo, mas tudo que eu fizer deve ser feito como se fosse para o Senhor. E nós precisamos nos lembrar que nós somos livres, né? Jesus nos deu essa liberdade. Então quando eu até brinco quando alguém que ainda não aceitou Jesus e aí fala assim, mas se for para a igreja eu vou ter que parar de beber, eu vou ter que parar de fazer isso, e a pessoa acha que ela é livre por conta disso, e ela não enxerga que na verdade ela é refém de tudo isso, né? Ela é refém das baladas no final de semana, ela é refém da embriaguez, né? Ela é refém do vício, e ela não consegue enxergar porque ainda ela não foi alcançada, né? Então nós que já fomos alcançadas, nós temos o entendimento de que o fato de nós optarmos por não fazer tais coisas nos torna livres, amém? E nós precisamos conduzir a nossa liberdade com sabedoria. Quando a gente está num culto e o pastor levanta, prega uma palavra e diz, volta ao primeiro amor, é para você relembrar. E hoje a minha palavra é essa. Eu quero que você relembre o momento específico que você teve seu encontro com Deus, seu primeiro encontro. O momento específico pelo qual você foi chamada. O momento específico pelo qual você aceitou Jesus. O momento específico onde você sentiu seu coração queimar pela primeira vez. Para que você possa recordar isso e voltar ao primeiro amor. E viver essa fé na essência, né? De verdade, 24 horas por dia. Porque se você vive isso 24 horas por dia, você exerce com a liberdade de forma sábia e você cumpre exatamente aquilo que o Senhor espera que nós cumprimos, né? Amém? Tem uma música que eu estava tocando antes dessa, uma música agora há pouco, e fala até, né, fala da volta, né, de Cristo, né, até que Ele venha. E ter essa reflexão, tipo, de aonde nós temos levantado o nosso altar de adoração. Porque às vezes a gente pode simplesmente ler a Bíblia, né, orar, e não ter um altar de adoração durante a semana, né? Isso já vem sido falado já há alguns domingos, que nós não precisamos ser a igreja só nos domingos, nós devemos ser igrejas a semana inteira. Então, é você fechar a porta do seu quarto mesmo e falar com seu pai em secreto. É você ter um cantinho onde você se encontra com Deus. É você ter um altar de adoração durante a semana. É você ter liberdade para adorar, falar com Deus independente, né, de estar dentro ou fora da igreja, de você realizar isso durante a sua semana, né, de você, se precisar, se programar para ter um horário para fazer a leitura, um horário para orar, um horário para louvar, para adorar o Senhor, em nome de Jesus. E isso é voltar ao primeiro amor, relembrar, sabe, quando eu senti o coração queimar, e a gente poder seguir o propósito, né? Porque a nossa casa também deve ser altar de adoração. Então a gente precisa se lembrar. Efésios 2, a minha Bíblia, né, no título tá a nova vida em Cristo. E a nova vida em Cristo, ela se dá no momento em que a gente aceitou Jesus lá atrás. Não sei quanto tempo você pode ter de conversão, independente de quanto tempo você tenha. É sempre bom você voltar lá ao primeiro amor e relembrar aquilo, né? Para dar uma força, dar um ânimo. E quando fala nisso tudo, que nem eu falei que tomei um puxãozinho de orelha, e fiquei pensando nessa reflexão da liberdade, muitas vezes a gente vê pessoas muito empenhadas no serviço, muito empenhadas mesmo. Pessoas que estão todos os domingos na igreja só que está de forma religiosa, né? Algumas que só vão e não servem. Outras que servem, estão sempre organizando, mas elas não têm disposição para na semana, por exemplo, se doar a um irmão que está necessitando.
A agenda dela está sempre muito ocupada para isso. Mas no final de semana ela pode estar lá para eventos, se precisar, ela vai organizar a igreja, ela vai lavar um banheiro. E nós, não que tenham problema, mas nós somos chamadas muito mais, além de que para limpar um banheiro ou organizar a igreja no dia do evento, nós somos chamados para executar o serviço na obra do Senhor a semana inteira, não só dentro da igreja, mas fora da igreja. E isso é exercer a liberdade com sabedoria, né? E de lembrar que a nossa casa é altar de adoração. E quando eu penso nisso, que nós somos chamadas para fazer o serviço de Deus, a obra do reino durante a semana toda, em todos os lugares, isso me lembra que quando você se torna cristão, você aceita Jesus e você se torna ali filha de Deus e você se torna ali discípula de Jesus Cristo, onde você é imitador de Cristo, você não tem mais vida secular. Não existe vida secular. Isso é um ponto bem bacana que é tipo assim, eu e a Erika, é engraçado que a gente é muito diferente e ao mesmo tempo muito parecida, porque nós temos umas ideias muito parecidas. Eu não vejo isso de, meu trabalho secular, meu trabalho cristão. Não, o meu trabalho, onde eu sou remunerada, ele também é para honrar a Deus. Amém? Então não existe separação entre vida secular e vida cristã. Ou você é cristão ou você não é. É simples assim, é desse jeito que funciona. Ou você é, ou você não é. Não existe meio termo, não existe eu ser morno, ou eu sou quente ou eu sou frio. É assim que funciona, é desse jeito. Então se eu sou nova criatura em Cristo, eu não tenho vida secular, eu tenho vida cristã, eu sou imitadora de Cristo na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja e na minha escola, na minha comunidade. Amém? Em nome de Jesus, que possamos retornar ao primeiro amor, que possamos nos lembrar e usar com sabedoria a liberdade que o Senhor nos deu. Amém? Que possamos nos lembrar do momento em que nos tornamos cristãs e podemos refletir sobre como nós temos praticado na obra, como nós temos lido a palavra do Senhor, como nós temos executado aquilo que nós aprendemos na palavra, aonde estamos fazendo, né? Onde está sendo o nosso altar de adoração ao Senhor e como nós temos conduzido a nossa liberdade. Amém? Espere em Cristo Jesus, que você possa refletir, que possamos ser usadas pelo Senhor de fato, que não seja apenas uma oração dita para fora, tipo sonda Senhor, me usa Senhor, mas que nós possamos de fato ser usada, permitir ser usada pelo Senhor. Amém? O Senhor conta conosco, em nome de Jesus, e eu desejo uma semana abençoada a todas. Um beijo.